Olá, boa noite a todos, a todos, a todos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador e apresentador do programa Essas Mulheres, colaborador da revista Voo Livre, colaborador da revista Debarge e colaborador também do blog Feminário Conexões. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Essas Mulheres, que hoje recebe a escritora, crítica literária, tradutora Sara Timóteo, lá direto de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver que nossa convidada já está por aqui. Vamos chamá-la, então. Já tem aqui uma... Olá, Sara. Olá, Sidney. Tudo bem? Tu consegue me Sim, ver? está tudo ótimo e por aí. Sim, agora ainda não te estou a ver, mas já devo ver dentro de alguns segundos, acredito. Tá tranquilo? Podemos seguir então? Eu penso que sim. Eu a tua parte estou a ver mesmo tipo a preto, não vejo. Nós fazemos o seguinte, às vezes o Instagram apronta essas coisas com a gente. Faz um favor, então, dá para você dar uma saidinha para depois eu te chamo de novo, e aí melhora. Pode ser? Sim, pode ser, pode ser. Obrigada. Obrigado. Eu te agradeço. Lá, o Instagram nos aprontando aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui chamar a Sara. Oi, Maria do Carmo. Boa noite, minha amiga. Vou chamar aqui a nossa convidada para ver se a gente consegue agora. Boa noite, Maria do Carmo, minha amiga, escritora baiana. Tudo bem com você? Guardando aqui para ver se entra a nossa convidada. E... Já estamos por... Oi, Sara? Sara? Sim, oi. Oi. E agora? A Consegue terceira me ver? tentativa, penso que já funcionou. Consegue me ver? Consigo ver-te e consigo ouvir-te. Ah, que bom. Vamos Também tocar. me consegues Eu não ver te e ouvir? consigo. Consigo te ouvir, eu só não consigo te ver. Mas já estou acostumado que o Instagram está me aprontando isso. Eu só consigo ver minha convidada depois que eu salvo a live, aí que eu consigo ver minha convidada. O Instagram está me aprontando isso. Por isso que eu estou a migrar minhas lives para o YouTube. Ainda não fiz isso, mas daqui a pouco eu faço, porque o Instagram anda me aprontando essas coisas. Mas vamos lá. Boa noite, Sara. Antes de Boa mais nada, noite. obrigado por aceitar meu convite. Uma honra recebê-la aqui no Essas Mulheres. Seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Muito obrigada, Sidney. Boa noite também a todos os convidados, a todos os que estão a assistir em direto e também a todos os que vão assistir depois.
a esta live, para a qual fui convidada com muita honra. A honra é minha, Sara. A honra é minha. Uma honra imensa, uma alegria de tê-la por aqui. Sara, eu quando recebo minhas cuidadas, especialmente quando são escritoras, eu gosto de ler alguma coisa que elas escreveram. Eu costumo fazer isso. E até chamo que é cartão de visitas da live aqui. Sim. Aí eu, puxicando aqui nas redes sociais, na internet aqui, eu separei 2 poeminhas aqui que eu gostaria de ler. Posso ter a honra de ler? Claro que sim, vamos a isso. Estou curiosa para ver quais os poemas selecionados. Obrigado, Sara. Então vamos lá. O primeiro poema. Ouço a música que se estende aos teus pés como uma estrada de harmonia. Sobre os teus olhos esconde-se as rugas do tempo. E ao desvendá-las, só, infinitamente só, conheço então, e apenas então, a consistência exata da poesia, e como água se desfaz no interior do meu ser, deixando um rastro de nada atrás de si. Que lindo, Sara, que lindo. Obrigada, Sidney, pela bela leitura. Mais um outro que eu separei aqui, outro belíssimo poema. Breve é a textura do sonho, é a textura de sonho, que se desvanece por entre os teus lábios. Desse único beijo guardo memória, em tarde de angústia a persigo, intitulando a declinação do meu esforço de poesia. Que lindo, Sara! Que honra poder ler esses poemas teus. Sara? Obrigada, Sidney. Sim, eu estou a ouvir. Estou a ver. Que bom. Continuo por aqui. Desculpe quando eu faço uma pergunta assim, é como eu estou sem a tua imagem, aí eu fico pensando, será que ela tá ainda lá e tal? Mas vamos apresentar um pouco. Vamos apresentar um pouco da Sara para quem não conhece a Sara, portuguesa Sara Timóteo. Nasceu em Torres Vedras, Portugal, reside na Póvoa de Santa Iria, publicou 27 livros na área de poesia, ficção, não ficção e teatro, tem formação superior em jornalismo, ciência da documentação, informação e teoria da literatura. E estuda programação, trabalha na rede de bibliotecas públicas de Vila Franca de Xira e também na Infinita Editorial, na área de operações, Infinita da nossa amiga Adriana Mairink. Trabalha na área de operações, traduções e análise literária, lá na Infinita. Presta serviço na modalidade de acumulação de funções enquanto tradutora, revisora e formadora. A Sara também é crítica literária e também não podemos esquecer, desportista, né, Sara? Você gosta de correr, é verdade, não é verdade? É verdade. É verdade. Eu até brinquei quando estava promovendo nossa live, divulgando nossa live, falei, a Sara é uma atleta da literatura. Adorei. Acho que foi um copy perfeito. Parabéns. Que legal. Obrigada. Imagina, em breve haverá novos livros publicados da Sara. Quem sabe até o final da live a gente consegue um spoiler da Sara pelo que vem pela frente aí. Vamos ver. Sim, é verdade. Já tenho mais 2 livros prontinhos a editar em inglês, e agora há outro que é mais urgente sobre algoritmia, que irá sair também até ao final deste mês. Vai haver uma apresentação para um Instituto Tecnológico Mexicano, estão todos convidados desde já, depois vão seguindo aí nas redes sociais, e portanto a apresentação deste livro que é em inglês sobre algoritmia será feita em língua espanhola. Vai ser também muito interessante. Olha que legal. Parabéns, Sara. Parabéns. Obrigada. A Sara, que é autora de best-sellers, tem livro publicado nos Estados Unidos, tem uma carreira maravilhosa na literatura. Mas, Sara, eu quero conhecer um pouquinho dessa história o seu começo com a literatura. É uma paixão que vem desde criança você já lia muitos livros, muita banda desenhada. Como é que foi o seu encontro com a literatura? Foi lá na infância? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Com certeza que vou contar. O meu encontro com a literatura foi muito cedo. Eu comecei a ler antes de entrar na escola primária, que é o nosso ensino, portanto, o nosso primeiro grau de ensino.
E os meus pais contam-me que quando eu era pequena, portanto teria talvez 4 ou 5 anos, eu fazia birras porque havia livros com histórias e eu não sabia ler. E então eu queria ler para poder saber o que eram aquelas histórias, ao que é que se referiam aquelas ilustrações que eu via. Eu inventava muitas histórias a partir das ilustrações, mas depois, não satisfeita com isso, queria mesmo saber o que é que os autores daquelas histórias teriam escrito. E então era uma grande frustração para mim, e aprendi a ler muito rapidamente para poder descobrir o que eram aqueles símbolos, aquelas letras. E quando entrei para a escola primária, para a primeira classe, já sabia ler e escrever com toda a fluidez, sem qualquer problema, porque depois, claro, eu já sabia quais eram as histórias e o passo seguinte era eu própria criar histórias. E lembro-me quando era pequena, quando tinha talvez 7, 8 anos, dizer a toda a gente que o meu sonho era ser escritora, e que eu queria escrever livros, e lembro-me também de estar a fazer livros pequeninos à mão e dizer às pessoas todas à minha volta, adultos e crianças, cá está mais um livro, eu já escrevi mais um livro. Em relação à BD, à banda desenhada, eu de facto só a descobri muito mais tarde. Eu comecei logo a ler livros que talvez não fossem propriamente para a minha idade. Ou seja, talvez com 6, 7 anos eu já estivesse a ler as aventuras dos 5, uma aventura, que é uma coleção muito popular que existe em Portugal, de infanto-juvenil, e se calhar com 10, com 10, 12 anos estava a ler essa de Queiroz, estava a ler Tolstói, Dostoiévski, portanto andei sempre um pouco desacertada, não é, dos ritmos que se impõem para a leitura. Andei sempre um pouco à frente do que era suposto ler na minha idade. Obviamente revisitei esses clássicos mais tarde, e claro que com a nossa experiência de vida, com a nossa vivência, a leitura é completamente diferente. Mas digamos que a primeira impressão de leitura nunca se dissipou. Foi uma impressão muito forte, porque era a primeira. A descoberta de uma identidade, porque para mim continuam a ser temas que eu continuo a tratar, não é? Eu própria, como escritora, fiquei como sob a impressão dessas primeiras grandes leituras, e esses temas intrigam-me até hoje. A descoberta de uma identidade no meio de uma sociedade e comunidade que tende para a uniformização de uma certa forma, o luto, a morte, a perda, os grandes amores, se são ilusão ou não, se serão apenas paixões, se serão apenas caprichos de uma mente desocupada, o que é isso do ócio, o que é isso de ter tempo, de não ter tempo, o que é isto de trabalhar para viver ou viver para trabalhar, o que é isto de ter um problema, de resolver um problema, o que é um problema para uma pessoa, o que é um problema para outra, o que é alguém que vive no limiar da sobrevivência e o que é alguém que vive no meio de todo o conforto e, no entanto, se pretende suicidar. Portanto, estas primeiras leituras apresentaram-me todos estes temas e são estes temas que eu ainda observo quando escrevo. Portanto, é como se essas primeiras leituras fossem a minha matriz criativa. A perplexidade, o encantamento, o deslumbramento dessas primeiras leituras nunca, na verdade, se dissipou até hoje. Que legal, que depoimento maravilhoso, Sara. Fantástico, fantástico. Deixa eu ler um comentário aqui da Maria do Carmo, escritora, que é uma escritora lá do estado da Bahia, baiana, Brasil, sempre participando aqui nas lives, fez um comentário muito legal aqui. É sempre gratificante ouvir o testemunho de tantas potências literárias neste programa. Obrigada, Sênia. Satisfação em ouvir a convidada Sara. Obrigado pelo comentário, Maria. Eu sou um privilegiado de poder ouvir pessoas como a Sara, como a Maria do Carmo, que eu já ouvi aqui no programa. É sempre um aprendizado para mim. Sara, eu vou fazer agora um quadro, antes de seguir o nosso comentário, o nosso programa, a nossa live, que é um quadro já tradicional aqui das minhas lives, que se chama Algo Essas Mulheres. É um quadro no qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser resgatada, lembrada. Eu sempre falo aqui em todas as lives aqui, a história, né? A história ela é sempre contada pelo homem, né? Homem branco, hétero, e isso acaba causando que um apagamento da mulher. Falo sempre todas as lives. É importante quando a gente faz o resgate dessas mulheres, o legado que essas mulheres deixaram,
abrindo portas, né? Conquistando espaço que é tão difícil na sociedade que é tão machista. Então eu tenho a honra de fazer essa homenagem a essas mulheres em todas as áreas que eu faço. Eu comecei fazendo isso com a Antônia de Barros, que é uma conterrânea minha, nasceu aqui na minha cidade, que foi uma grande educadora, jornalista, escritora também, e passei por mulheres incríveis aqui. São mais de 140 mulheres homenageadas e uma honra para mim, um aprendizado falar dessas mulheres. Hoje, na última live, eu falei da pianista... ai, meu Deus, a pianista... Tem aqui, deu um branco aqui. Nossa, coisa feia, peraí. Da pianista Esther Clear, desculpa, deu um branco aqui. Foi uma pianista incrível, uma mulher fantástica, aqui brasileira, lá do século passado. Hoje eu tenho a felicidade de falar de uma portuguesa que viveu aqui no Brasil, a Primavera das Neves. Primavera das Neves, portuguesa que foi escritora também, tradutora, uma tradutora importantíssima aqui no Brasil. Traduziu a americana Emily Dickinson, traduziu Júlio Verne, traduziu também o argentino Adolfo Bioy Casares, aliás, ela que foi a primeira a traduzir o Adolfo no Brasil, também traduziu Lewis Carroll, né? Alice da País das Maravilhas. Tem um trabalho fantástico como tradutora aqui no Brasil. E também era escritora, poeta, uma portuguesa que nos honra muito aqui no Brasil, tem um trabalho maravilhoso. Ela nasceu aí em Portugal, portuguesa, nasceu na cidade de Pedrógão Grande. E uma cidade portuguesa que passou por um momento muito difícil 7 anos atrás, com um incêndio florestal, né, Sara? É verdade. É verdade. Morreu mais de 60 pessoas, um incêndio assim, terrível, né? Ela nasceu nessa cidade em 8 de março de 1983 e faleceu em 1981. Não tem certa data, a data que ela morreu. Fala se foi de uma doença misturada que atacou, ela morreu muito jovem, 40 e poucos 47 anos, 48 anos. Foi com 47 anos. 47 anos. E era filha de uma sufragista espanhola, Maria Dias, e do Roberto das Neves, que era um anarquista português. Veja você, que casal, né? E ele já é o Brasil em 1942, né? Portugal estava vivendo com a ditadura de Salazar, Antônio Salazar. A situação estava complicadíssima, já tinha boatos que estavam querendo pegar o Roberto, estava na mira do Salazar, o Roberto das Neves, já falou, foge daqui e vão te prender. E aí, Europa, 1940, Segunda Guerra Mundial em andamento, na Espanha, terra da Maria Dias também era complicado, porque estava lá o Francisco Franco, o ditador, né? Então, assim, vamos para o Brasil. Então, o Roberto, mas a esposa, veio ao Brasil, junto com a filha, a Primavera, em 1942, chegando aqui, Roberto não parava, um cara anarquista, antifascista, um cara sempre muito militante, chegou aqui, não demorou muito, ele abriu um instituto de pesquisas grafológicas, ele é grafologista, e também a editora Germinal, uma editora importante aqui, desde que foi fundada até anos 80, uma editora antifascista, muito importante na época, lá no século passado, aqui no Brasil. E a nossa pequena Primavera foi estudar aqui no Brasil, teve destaque, foi muito bem, ganhou o prêmio Maratona Cultural, chegou a sair uma notícia no jornal quando aconteceu uma campanha para a Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar na Segunda Guerra Mundial na Itália, fizeram uma campanha de doação, e a Primavera apareceu lá, criança, 9 anos, lá, fazendo doação, dando entrevista, falando, estou doando de coração. Então, ficou conhecida aqui nos jornais brasileiros na época. Aqui. Aí, em 1955, ela se forma na Faculdade de Filosofia da antiga Universidade do Brasil. Curioso que uma das professoras homenageadas do curso dela, quando ela se formou, foi a Aíla de Oliveira Gomes, que era uma tradutora que tem um trabalho notável, uma poesia da Emily Dickinson, né? Super conhecida por ter traduzido a Emily Dickinson. E a Primavera depois se tornou também uma grande tradutora da Emily Dickinson. Né? Curioso esse encontro das duas naquela época, né? Uma das melhores, aliás. Uma das melhores tradutoras. Pois é.
interessante, né? Aí depois disso, o tempo passou, aos 26 anos, a Primavera foi a Portugal, aí se encantou lá com um certo capitão, o capitão Manuel Pedroso, que é parente dela, meio primo, uma coisa assim, se apaixonaram, casaram, uh, isso nós estamos falando de 59, 60, logo em seguida tiveram uma filha, Maria Alexandra, mas aí o nosso bravo capitão era um cara que lutava contra o Salazar, e foi pego junto com outros 12 militares num movimento que teve lá, a Revolta do Beja, né? Tentava depor o Salazar e a situação ficou difícil. Aí o marido dela lá, o Manuel, o capitão Manuel, pegou a esposa e a filha e foram para a Embaixada do Brasil em Lisboa para pegar asilo lá, para se proteger. E ficaram lá 1 ano e meio lá na Embaixada Brasileira. Nesse meio tempo lá, a Primavera tentou embarcar para o Brasil, já estava até no navio quando a polícia política, lá, o PIDE do Salazar, foi lá, não, sai para cá, vai ficar aqui. Mas depois, em 63, ela conseguiu assim, embarcar o Brasil junto com a filha. O marido dela ficou lá ainda em Portugal, em Lisboa. Aí quando ela voltou ao Brasil em 63, chegou aqui, logo em seguida já começou a trabalhar, começou a fazer tradução. A primeira tradução dela foi Viagem à Santa Terra, do Júlio Verne, né? Aí começou uma carreira de tradução, de tradutora fantástica, assim. Lá pelo final da década de 60, ela resolveu mudar o nome dela, que ela assinava as traduções, que ela achou que Primavera dela não era um nome muito legal, era cafona, não combinava muito bem. Então, isso não vai ser o nome de Primavera Nova, vai ser motivo de piada, alguma coisa assim e tal. Vou mudar meu nome. Aí mudou, começou a assinar como Vera Pedroso, né? Em alguns casos, Vera Neves Pedroso e tal. Aí na década de 60, começo de 70, o marido já tinha vindo de Portugal para o Brasil, começou a trabalhar também em editoras e tal, e começou um trabalho lá. A Primavera começou esse trabalho cada vez mais forte com tradução, como eu falei, tradução do Lewis Carroll, a Emily Dickinson, por aí vai. E depois o Adolfo Bioy Casares, né? Como eu disse, ela foi a primeira a traduzir o Adolfo Bioy Casares aqui no Brasil, introduziu o Bioy Casares aqui no Brasil, uma carreira de sucesso como tradutora, e também escrevendo lá os textos delas e tal. Aí, em 1974, aconteceu a Revolução dos Cravos, né? Vai completar agora 50 anos, de 25 de abril, com uma derrocada do Salazar, felizmente, tal. Aí o nosso capitão Manuel Pedro falou, vou voltar para Portugal. Agora chegou minha vez, agora eu vou lá rever meus irmãos lusitanos, comemorar a cara desse ditador, né? Mas a nossa Primavera falou, eu não quero voltar, não. Manda abraço para os lusitanos, tomem bastante vinho do Porto por mim, mas eu não vou, não. Vou ficar por aqui, que minha carreira já está estabelecida aqui no Brasil, então prefiro não ir. Aí com isso acabou havendo rompimento da relação dos dois, eles se separaram, e o capitão Manuel Pedroso foi para Portugal e ela ficou por aqui mesmo. E conseguiu essa vida de sucesso como tradutora, escritora, até de falecer, como eu falei, em 1981, uma doença misturada que ninguém sabe, infelizmente não se tem muita informação sobre isso, mas deixou o nome dela escrito aqui na história da literatura brasileira como tradutora, como escritora também. Uma honra poder falar essa portuguesa tão importante para nós brasileiros, que é Primavera das Neves. Não sei se você já conhecia a Primavera das Neves, ou para você a novidade, Sara. É uma omissão. Eu acabei por conhecer quase por acaso, mas é uma omissão das grandes, não é? Da nossa história ou da nossa perspectiva do que é um percurso da literatura no feminino, não é? Em Portugal. Se me permite, Sidney, eu hoje trouxe um poema dela. Nós não conhecemos muito, não é? Mas eu consegui aqui recuperar um poema dela. Não sei se tinhas alguma coisa preparado, mas o poema que eu trouxe intitula-se Planta no Escuro. Não sei se tinhas esse poema para ler. Se você quiser, fica à vontade, Sara. Mas tinhas para ler? Se tinhas para ler, podes ler tu. Não, por favor, fica à vontade. Eu tinha esse poema aqui comigo também, mas fica à vontade para ler. Vou adorar você ler esse poema da Primavera. É uma honra, pode ler, fica à vontade. Muito bem. Então vamos a isso.
planta no escuro, planta que nasce do meu eu em mais puro, e vais crescendo sob o sol do escuro, dentro de mim. Alheia estás ao vômito de sangue, ao olhar moribundo, ao cheiro de laquê que se ouve na TV. Alheia estás, mas não estás tão alheia que não te sintas como numa teia tolhida de florir, pasto de aranhas. É lindo, né? É lindo, né, Sara? Que lindo. É maravilhoso, é verdade. Adorei a sua leitura, viu? Uma delícia ver sua Obrigada. leitura com esse sotaque maravilhoso. Então, nossa, obrigado, Sara. Uma honra ouvir esse poema na tua voz. Viu? Obrigado. Presente pra Obrigada gente. eu. Sara, como eu falei quando eu apresentei o quadro O Alvo dessas Mulheres, eu falei muito dessa questão do apagamento das mulheres aqui no Brasil, né? Falei do meu ponto de vista aqui no Brasil, que ocorre isso, as mulheres sofrem um apagamento, né? Um memoricídio, como costumo chamar as mulheres aqui, que a biografia das mulheres são esquecidas, não se dá valor ao que elas realizaram, ao que elas fizeram. Sim. Como é que você vê isso em Portugal, isso, né? Essa questão da história das mulheres? Há esse apagamento também? Há essa Olha, dificuldade também de Sidney, registrar a história das mulheres? Sim, eu, lá está, não é, digamos, a minha área de especialidade, há uma especialidade que trata destes temas, mas eu posso te dizer que sim, que nós temos vários projetos, portanto, em Portugal a decorrer exatamente para resgatar as mulheres esquecidas, as mulheres desprezadas. Por exemplo, na rede de bibliotecas onde eu trabalho, já houve destaques de coleção também que procuraram resgatar a memória destas mulheres, quer através de seleções temáticas, quer através mesmo do nome das mulheres. Lembro-me, por exemplo, de fazermos um destaque dedicado apenas às mulheres que ganharam o Nobel da Literatura, e para meu grande espanto, os leitores que se dirigiam à nossa biblioteca desconheciam, se calhar a maior parte delas. Portanto, isto diz tudo, não é? Por outro lado, posso também contar-te um episódio que ocorreu comigo em direto, portanto, na vida real, não foi online. Convidaram-me, isto que eu estou a relatar é algo que eu já observei acontecer, não só comigo, mas com outras mulheres que escrevem. Este é elucidativo. Portanto, houve uma espécie de mesa onde estavam vários escritores, e quando me passavam o microfone para eu falar, um dos escritores, um ou outros homens, sistematicamente interrompiam a palavra, interrompiam a minha fala. Mas isto foi durante 3 horas. E uma senhora que estava na plateia levantou a mão e perguntou: eu gostava de perceber uma coisa, porque é que ainda hoje o espaço da mulher não pode ser o mesmo espaço que o homem? Porque é que quando uma mulher fala, ou está a falar sobre aquilo que escreve, é sistematicamente interrompida ou acontece qualquer coisa, e é sempre ao tempo da mulher que vão retirar tempo para resolver essas coisas. Porque é que não é o homem a ser interrompido? Porque é que não é o homem a ser interpelado na altura em que está a falar, não é? Ou a divulgar o seu trabalho? E eu não me tinha apercebido, quer dizer, tinha-me apercebido, mas não tinha relevado. E de repente comecei a pensar, espera, isto é verdade. Muitas vezes quando eu vou a eventos literários ou a feiras do livro, isto acontece. Se estiver um homem ao meu lado a falar, ele tipicamente terá muito mais tempo de antena do que eu, e tipicamente também não será interrompido quando fala. Mas se for eu, os meus livros podem passar de um lugar para o outro, podem ir para trás, portanto perder o protagonismo, ser apagados, não é? Ou o meu tempo pode ser encurtado para dar tempo a outra pessoa, que geralmente é um homem, que vem a seguir. Portanto, sim, esta observação faz algum sentido. E depois, claro, depois de começarmos a ver uma coisa, não é? Não conseguimos deixar de a ver. E comecei a reparar que isso acontecia não só comigo, mas sempre que havia um evento literário, muitas vezes a fala das mulheres era e é interrompida, é apagada, é silenciada, é contestada,
mas de uma forma que não as deixa exprimir totalmente aquilo que pretendem dizer e transmitir a eventual mensagem ou a eventual experiência que queiram partilhar com os leitores e também com os seus companheiros de escrita, não é? Companheiros das letras. Portanto, isto ainda acontece. Sim, sim, né? Acontece, né? Acontece em qualquer canto isso, né? Esse apagamento que se faz, essa tentativa de silenciar as mulheres, né? Que é muito triste, né, Sara? É uma luta árdua que a gente tem de buscar ainda essa existe igualdade. também, e ainda também existe uma ideia que eu já ouvi expressa várias vezes, sobretudo nos últimos 3 anos, de que as mulheres de uma certa forma se ocupam das coisas pequenas, das coisas íntimas, da maquilhagem, da roupa, do tratar dos filhos, das coisas dos filhos, dos amores das mulheres, a nível literário, ao passo que os homens se ocupam das grandes questões, não é? Das questões filosóficas, das questões do ser, da ontologia, da estética, da ética, e as mulheres, por qualquer estranho motivo, são incapazes de produzir pensamento válido sobre essas temáticas, como se decorresse do facto de fazer tarefas domésticas, decorresse a incapacidade de pensar ou desenvolver um raciocínio. E nós sabemos que isto não é verdade, isto é apenas uma construção. Mas a verdade é que esta construção continua a fazer dano no espaço público que se cria para as mulheres se exprimirem. Isto é verdade. Não, as mulheres, é o caso que nós estamos a tratar, mas eu tenho visto isto também acontecer com outras vozes. Eu trabalho, porque escrevo também a crioulo, trabalho com outras vozes que não têm uma expressão tão forte como deveriam ou poderiam ter, exatamente por não se enquadrarem no que tu disseste inicialmente, por não serem uma voz de homem branco, heterossexual, com determinadas condições ou acesso a determinadas condições, não é? E portanto, todos aqueles que estão fora desse clube, começando pelas mulheres, obviamente, mas também, se pensarmos um pouco, outras vozes acabam por não ser escutados, não ser escutadas, o que é a maior forma de violência que se pode fazer a outro ser humano. Eu, hoje, por exemplo, eu vim de transportes públicos porque tive de sair e observei uma cena no transporte público horrenda. Havia um homem muito pobre e este homem nitidamente estava a necessitar de ajuda. Ele devia estar com hipotermia, estava a tremer muito, com muito frio. E eu esperei para ver porque eu não estava a acreditar no que estava a ver. As pessoas passavam às centenas por este homem e deixaram-no caído ali no chão, sem fazer nada, não é? Simplesmente porque estava, como estava no chão, estava abaixo do nível, não é? Estava abaixo do nível de visão e as pessoas viam, desviavam-se dele, mas não estenderam a mão para o ajudar. E isto é o que nós fazemos. Na literatura também. Se fazemos na literatura, fazemos em termos humanos, não é? E o que me ocorreu foi, esta pessoa precisa de ajuda, mas ele depois ficou com tanta vergonha que ele tapava assim a cara. E eu acho que a vergonha não era a vergonha dele, eu acho que era a vergonha das pessoas do que lhe estavam a fazer. Ou seja, ele sentia vergonha, mas era porque as pessoas, o coletivo estava-lhe a fazer isto. E eu pensei, agora como é que eu vou abordar? A única coisa que eu posso fazer é, eu tenho aqui água limpa, esta pessoa deve estar a precisar de hidratação urgente, e vou-lhe perguntar se precisa que eu chame uma ambulância, algum socorro, alguma coisa. E eu entreguei-lhe a água e eu aproximei-me, eu não sei como é que ele soube que eu ia fazer qualquer coisa com as outras pessoas, porque ele estava com a cara assim tapada. Ele levantou-se logo e agarrou logo a água, portanto devia estar mesmo com muita sede. Eu, por gestos dele, entender que não tinha mais nada comigo, porque eu ia só com uma pequena carteira, não tinha nem dinheiro, nem comida, não tinha mais nada, e perguntei-lhe também por gestos, porque eu não cheguei a perceber se falávamos a mesma língua, se ele precisava de ajuda, se queria que eu telefonasse para algum sítio, e ele fez-me sinal que não. Ou seja, pelo que percebi, ele estava a abrigar-se do frio, porque choveu muito e estava muito frio, e devia estar com muita sede. Se calhar já não bebia há algum tempo água. Mas se nós fazemos isto, se nós olhamos
para um ser humano e não reconhecemos nesse ser humano um ser como nós, ao não escutarmos, ao não agirmos sobre aquilo que é o outro, também não agimos sobre nós. Porque eu e tu, eu e o outro, somos um só. Esse é outro pilar daquilo que eu escrevo, é o trabalho sobre a alteridade, sobre o outro, o perceber, o olhar sobre o outro, não é? O não centrar, não é? A minha estética, a minha produção apenas naquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero demonstrar. Não. Olhar à minha volta e perceber que há outros seres humanos também com as suas necessidades, os seus amores, desamores, a sua estética, a sua ética, a sua poética, e que não é? É justo que eu também pare e que também escute essas outras propostas de vida, não é? E que reconheça nesses seres uma validade exatamente igual à minha, nem superior nem inferior, exatamente igual. E enquanto não fizermos isto, podemos produzir coisas muito belas, mas há aqui um vazio que se sente e há uma genuinidade que falta àquilo que fazemos. E muitas vezes é isso que sentimos, que tecnicamente, a nível artístico, algo está muito bem feito. Estou a falar agora a nível literário, mas também outras expressões, porque eu gosto de trabalhar com várias expressões diferentes, mas depois cá ali um vazio, porque não há reconhecimento de um mundo para além do meu próprio, não é? Há só a validação da opinião que eu já tinha, a formatação em relação àquilo que eu preciso, o que é que eu posso tirar daqui, o que é que eu posso tirar daquela pessoa, não é? Quase como uma atitude vampiresca em que eu me aproximo de situações ou pessoas apenas para ir captar a história, não é? Ou para ir captar a narrativa e poder plasmar essa narrativa e fazê-la minha, mas sem ser minha, porque eu não tive o trabalho de a viver, eu não passei, eu não caminhei como irmã ao lado daquela pessoa, eu não vivi as mortes dela, eu não vivi a vida dela, a fome dela, a sede dela, eu apenas estou a fingir que vivi. Mas isso nota-se na forma como produzimos arte, isso nota-se. As pessoas acham que não, mas nota-se. Uma coisa é mimese, outra coisa é arte, são duas coisas muito diferentes. E hoje em dia, tal como antes, na Antiguidade Clássica, há muitas coisas que são mimese e que se fazem passar por arte. Mas nós sabemos, nós somos seres humanos e nós sabemos, nós sentimos isso. É algo que não se explica propriamente, mas nós sentimos. Quando a arte nos toca, quando é genuína, quase que nos dá um murro no estômago, não é? E portanto é com essas fronteiras que trabalho. É um trabalho muito importante que se faz, a gente precisa dessa reflexão o tempo inteiro, né, Sara? Sara, eu assisti, sabe, no final de fevereiro, uma peça aqui, um teatro aqui perto, que é a peça era sobre Florbela Espanca, Sim. uma poeta portuguesa que eu adoro até, e a peça contava a história, a vida da Florbela Espanca, assim. Ele sabe que a Florbela teve uma vida difícil, né? Teve seu nome vilipendiado, foi acusado até de incesto, sofreu muito e acabou tendo a própria vida, né? Sim, A é Florbela. verdade. A gente pode dizer que existem muitas Florbelas ainda nesse mundo, né? Escritores que têm sua vida super julgada e acabam caindo em depressão e a tirar a própria vida, né? Como é que você vê a Florbela Espanca, assim, a vida dela, a história dela, a literatura dela também? Se toca tudo isso? Como é que você vê a Florbela para você? Florbela é um dos grandes nomes, não é? Da poesia no feminino em Portugal, não é? De uma forma mais ou menos consensual, é uma referência para muitas pessoas. Numa fase da minha vida foi também a minha referência, mas depois, digamos que os meus pontos de referência também se alteraram um pouco a nível estético. Portanto, continua a ser uma referência, mas já não tão abrangente como era, não é? É uma referência exatamente nesse aspecto. É uma autora, é uma escritora, é uma poeta que conseguiu da sua dor, da sua vivência, lançar um olhar sobre um país, sobre uma época, sobre outras pessoas
e trazer ao universal aquilo que vivia de profundamente pessoal. Isso só uma grande escritora consegue fazer, uma grande poeta consegue fazer. E, e, e embora a sua poesia também seja um pouco fruto da sua época, porque nós conseguimos perceber alguns marcos da época, não é? Das contradições da época, mas é uma poesia feita com tanta leveza ao mesmo tempo que há tristeza, há também muita leveza na forma, não é? Os temas são muito densos, mas a forma é muito leve, obedece a uma métrica que nós chamamos uma métrica mais clássica, mais próximo do que é clássico, não é? A nível do soneto, por exemplo, e portanto cumpre, digamos, essas normas, mas já com uma temática. Eu estou aqui, tenho esta condição, estou prisioneira desta condição, eu não posso fazer muito, esta vida não me dá para fazer muito mais, mas eu posso exprimir, posso cantar esta vivência, esta dor, este amor, esta luz, e posso trazer esta voz para outras pessoas, posso trazer o meu canto para outras pessoas, e este canto pode perdurar para sempre. Portanto, há aqui ao mesmo tempo um desapego em relação ao fruto da sua própria poética, não é? Há um projeto por trás daquilo que ela escreve, que é um projeto de ultrapassar e de sublimar a condição feminina em que se encontra, e ao mesmo tempo reconhecer que é incapaz de o fazer no momento histórico em que se encontra. Essa lucidez é extraordinária. E não encontramos essa lucidez em muitos escritores, homens, mulheres. É uma lucidez muito rara, desta época ou das épocas até posteriores, não é? Ela criou um centro literário, não é? Um movimento, sabendo que não era esse centro. Ou seja, desapegando-se totalmente daquilo que fazia, não é? Em antítese, por exemplo, a Fernando Pessoa, que pelo contrário se apegou a tudo o que fazia, não é? Para ele tudo era importante, não é? Cada vírgula, cada coisa, não é? E criou esse movimento. E ao mesmo tempo era um movimento que também continha muita crítica social, não só sobre a condição da mulher, mas também sobre os relacionamentos, a forma como os relacionamentos rapidamente desembocavam em relações de poder, mesmo que existisse amor, mesmo que existisse desejo, admiração, amizade. É uma obra muito interessante. É uma obra muito interessante, sim. Que legal, Sara. E tem outras escritoras portuguesas que você admira, que te inspiram? Você pode falar para a gente? Há várias escritoras que estão a produzir agora, não é? Que felizmente estão entre nós e estão vivas, que trazem uma estética também muito interessante. Eu estou, por exemplo, a lembrar-me de Lídia Jorge, da Tiolinda Gerção. Essas duas escritoras são mesmo muito interessantes. E são escritoras que acabam também por marcar uma forma de olhar para as coisas a nível de ficção narrativa ou prosa de ficção. Ana Cristina Silva também é uma escritora que é de Vila Franca, mas de Vila Franca de Xira, que é o nosso concelho, mas é uma escritora já com uma dimensão nacional. A construção psicológica, é uma pessoa que tem formação, não é? Na área da psicologia, a construção psicológica das personagens é irrepreensível, é um exemplo. Ela escreveu sobre vários temas. Por exemplo, eu recordo-me que ela escreveu sobre as Noites de Caxias, em que ela recuperou a história das torturadoras mulheres da PIDE, e que torturavam mulheres na altura, não é? em que estas eram aprisionadas também, durante o Estado Novo, não é?
e o retrato psicológico que ela faz dessa torturadora é assim qualquer coisa. Eu nem sequer me atreveria a pensar nisso, quanto mais a escrever um livro sobre isso. É fantástico. Também temos uma escritora que infelizmente há pouco tempo perdeu o marido, que eu tive o privilégio de conhecer, que é um ser humano extraordinário e que a nível histórico tem feito um trabalho irrepreensível, já tendo sido galardoada com vários prémios, que é a Diana Barroqueiro. Ela escreveu vários livros sobre, portanto, mais sobre os descobrimentos. Começou com uma série infanto-juvenil e depois progrediu para livros, digamos, mais destinados à população adulta. E é de facto uma escritora que, ao nível do detalhe, da própria forma como faz as coisas acontecerem, na narrativa, e a investigação histórica rigorosa que ela própria faz, não é? É qualquer coisa de extraordinário. É um bocadinho fora, é um bocadinho contracorrente, porque numa época em que se privilegia o eu, a vivência do eu, ela parte exatamente do contrário, ou seja, ela parte de uma época histórica, vai procurar a evidência, vai procurar a prova e depois integra tudo numa narrativa que procura que seja o mais coerente possível. Há muitas escritoras de que eu poderia falar. A nível de poesia, há imensas também. Claro que a Sofia de Melbrenner Anderson é uma grande referência, sempre, não é? É assim uma poeta que eu penso que não teve ainda a dimensão que merece, e acho que a obra dela é muito desconhecida. O pior que pode acontecer a um poeta ou uma poeta é ser transformado num lugar comum. Eu acho que isso acontece com alguns dos nossos grandes poetas e das nossas grandes poetas. Uma delas é a Sofia de Melbrenner. Outros são Fernando Pessoa, que quis não é? Quis viver na posteridade, mas não sabia o que é que a posteridade lhe reservava, que eram t-shirts, sacos com uma frase tirada de contexto, não é? E que deturpam completamente o significado mais amplo da sua obra. Outro que também está esquecido, Cesário Verde, o primeiro poeta com olhar de repórter, não é? De que nós temos conhecimento. E depois há algumas escritoras, por exemplo, eu gosto muito também de Clarice Lispector, adoro a obra dela, tenho promovido sempre que possível, até a nível dos clubes de leitura. Acho que a construção que ela faz não é bem das personagens também, mas ela constrói os personagens através dos sentidos e daquilo que as personagens vivenciam. Eu estou a lembrar-me de O Lustre, Laços de Família, Perto do Coração Selvagem, entre outras obras. Eu já as li várias vezes e causa-me sempre a mesma perplexidade e o mesmo encanto. Como é que se pode pegar em factos perfeitamente banais, no que se chama as pequenas coisas que não se fazem em literatura, não é? E isso ser precisamente a literatura, não é? Isso é assim qualquer coisa como o Joyce, não é? Com Ulisses, que é das pequenas intimidades fazer grande literatura. Afinal, se calhar, como dizia um professor meu da área de teoria literária, o professor Miguel Tamen, se esta mensagem chegar até si, um beijinho, professor, e obrigada por tudo. Se calhar a literatura, a grande literatura, não é feita como se pensava ou como sempre se defendeu, das grandes coisas, dos grandes pensamentos, os grandes eventos, os grandes acontecimentos. Se calhar a grande literatura é feita das pequenas coisas, do dia-a-dia que se constrói, daquilo que se observa, da flor, da borboleta, não num sentido romântico, mas no sentido de construção do cotidiano das personagens, de um certo ponto de vista psicológico, que adensa a narrativa ou nos transporta para um estado diferente daquele em que estamos naquele momento, ou nos faz refletir sobre qualquer coisa que com a qual não estamos familiarizados.
por exemplo, isso acontece na poesia. Se a poesia for boa, ela vai nos convidar, às vezes de uma forma mais gentil, de outras vezes será de uma forma mais agressiva, a sairmos do nosso casulo e a transformarmos-nos em qualquer coisa durante um momento. Quase como uma fotografia, mas uma fotografia que faz assim. Vem de encontro à nossa cara e não nos deixa ver aquilo que estávamos a ver antes. E então felizmente, e em língua portuguesa, existem muitos escritores e muitas escritoras que estão a produzir imensa obra nesse sentido, que estão a escrever muito bem e estão a apresentar coisas fantásticas. Outra poeta que eu gostaria de referir, que eu já tive a oportunidade também de conhecer pessoalmente, é a minha colega e amiga Sara F. Costa. Ela lançou agora recentemente um romance. Esteve comigo numa digressão que fizemos à Polónia e a poesia dela, a Sara, ela tem um contacto muito intenso com a China, portanto com a cultura chinesa, e portanto a poesia da Sara é muito diferente daquilo que nós em Portugal conhecemos e provavelmente no Brasil também, embora eu não conheça tanto a literatura brasileira, mas é uma literatura marcada pelo desencontro, pela destruição e logo renovação, mas com imagens muito próprias deste encontro e deste contacto com a cultura chinesa, e que causam estranheza. É muito interessante e aconselho a lerem a obra dela porque é de facto fantástica. Eu poderia estar aqui a falar a noite inteira de várias escritoras que estão a produzir obra interessante e escritores também, não é? Mas aqui focando um pouco mais as vozes femininas, e que estão, portanto, nesta senda de dar um pouco mais de visibilidade às vozes que são no feminino. Nossa, que aula de literatura feminina, viu, Sofia? Sara, adorei ouvir tudo isso, essa exposição, ouvir dessas grandes escritoras portuguesas aí, um presente ouvir tudo isso, viu? Você falou aí da gigante Sofia Anderson, né? Poeta Exatamente. maravilhosa, escritora maravilhosa portuguesa. Sim. Uma escritora amiga minha aqui, a Heloísa Aragão, ela fez Sim. a tese de doutorado dela sobre a Sofia Anderson, viu? Ela chegou Fantástico. aí a Portugal, pesquisar. É uma apaixonada pela Sofia Anderson e fez a tese de doutorado dela sobre a Sofia Anderson. Você tem uma ideia. Eu vou investigar. É uma área Sofia Anderson é gigante. É mesmo. Heloísa, desculpa te interrompi, perdão, Sara, pode falar. Não, tranquilo, eu já tinha terminado. É isso, sim. A Heloísa Aragão tem um trabalho maravilhoso sobre a Sofia Anderson, muito bacana. Eu tenho certeza que depois ela vai ver essa live aqui, ela vai fazer um comentário, pode ter certeza, vai falar sobre a Sofia. Ela que é uma apaixonada pela grande Sofia Anderson, uma poeta, escritora maravilhosa portuguesa. Sim. Ótima mesmo. Alguns comentários aqui. A Lucirene Pacanha, que é uma escritora também do Nordeste brasileiro, lá do estado do Ceará, falou: oi, sucesso aos dois. Obrigado, Lucirene. Vamos ter seu comentário. Obrigada. E a Dulce Domingos, você viu aqui, maravilhosa Sara. Olha que legal. Dulce Obrigada, Domingos. Dulce. Sim. É sua amiga? Ela é do meu lado, é daqui de Portugal, sim. Obrigada, Dulce. Que legal. Obrigado pela presença, pelo comentário, Dulce. Muito obrigado. É escritora também? Sim, ela é uma criativa. Não sei se é escritora. Vamos ver. Talvez seja. Olha só, hein? Bobear, vamos descobrir uma nova escritora aqui hoje, uma da Dulce Domingos aí. Exatamente. Quem sabe? E o doutor Jorge, que também fez um comentário, muito buena charla. Doutor Obrigada. Jorge é conhecido? Sim, é meu amigo e é coautor de alguns livros. Nós temos criação em comum. Temos alguns livros que publicámos a meia. Um dos nossos projetos agora é um livro que foi, portanto, escrito em espanhol, da parte dele, e da minha parte escrito em francês e revisto
por uma professora de literatura francesa, não é? E que sairá em breve, se tudo correr bem, através da Infinita. Esperamos poder apresentar alguma coisa, se não este ano, no próximo ano. Vai ser um livro, que um projeto maravilha! extraordinário. Um projeto Que extraordinário, maravilha! realmente. Que maravilha! Parabéns, Sara. Parabéns, doutor Jorge. Que legal. Obrigado pela presença aqui na live. Bom, a gente falou dos Graças, seus livros, Jorge. eu acabei não citando nenhum, mas deixa eu citar alguns livros que você escreveu aqui. Você tem o Nomologia, pela Empório Editora, Sim, de 2021. sim. É seu último livro? Não é o meu último livro, mas é o meu último livro com impresso, digamos assim, porque eu depois tenho mais alguns e-books. Mas sim, podemos considerar esse como o meu último livro impresso. Você também escreveu Entre Anjos e Sonhos, pelo Chiado Books, de 2021 Exatamente. também. O Espaço de Solon, pela Lua de Sim, Marfim, 2014. editora, de 2014. Enfim, são 27 livros aqui. Legal que Exatamente. Oi? Sim, sim, eu estava a concordar, sim. São 27 livros até agora. São bastantes. Sim. E você escreveu também para o teatro, né? Sim. E como é que foi essa experiência com o teatro? É uma coisa muito diferente de escrever um É. livro de prosa, de poesia. Como é que foi essa experiência com o teatro para você? Sim. Então, esta experiência também começou desde muito jovem. Eu comecei a ser integrada em peças de teatro muito jovem também, 8, 9 anos, e comecei a escrever para essas peças, de uma forma informal, não é? E depois, ao longo do tempo, foi algo que se foi desenvolvendo. Eu depois também tirei alguma formação na área de teatro, de atuação, a nível profissional, e depois comecei, portanto, a escrever para teatro. Geralmente e tipicamente as peças que eu escrevo são ensinadas primeiro e só depois são publicadas. Tenho escrito mais peças de teatro para crianças. Olha que legal, que bacana, que maravilha. Sim, E essa sua e paixão pelo pode, teatro, você falou que desde jovem criança escreve, né? Ou também, você já chegou... sim, Oi? desde os 8, 9 anos. Olha que legal. E você também já atuou no teatro ou não só escreveu? Não Não, chegou a pisar no não, palco? já atuei. Aliás, neste momento até tenho um projeto que está agora a decorrer, foi agora assim interrompido, não o projeto, mas a minha participação física no projeto, mas só para terem uma ideia, eu neste momento trabalho com uma companhia de dança que é Inadaptada. Pessoal da Inadaptada, um beijinho, se virem esta live. E tive o grande privilégio, a grande oportunidade de trabalhar com esta companhia de dança inclusiva e de escrever, criar textos a partir do movimento. É algo que eu gosto muito de fazer, faz parte de um método de oficinas que eu próprio dou, um método que fui desenvolvendo, e de, digamos que os textos, de uma forma orgânica, fazerem parte da própria coreografia. E o contrário, ou seja, a própria coreografia integrar-se e infiltrar-se nos textos. É um projeto absolutamente imersivo, muito exigente, porque eu depois também tomo parte, ou seja, também como performer, também estou nos espetáculos, eu estou em palco, estou também com o corpo de bailarinos, não é? Corpos diferentes, corpos não normativos, e é assim qualquer coisa de completamente diferente do teatro. Não tem nada a ver. As marcações que se fazem em palco para o teatro não têm muito a ver com aquilo que se faz em dança. As luzes, o som, a forma como é utilizado o som, a forma como dialogamos uns com os outros, que é através do movimento e não tanto através da fala. É assim, é maravilhoso. Portanto, eu já estou nesse projeto há algum tempo. Creio que iniciei, se não me engano, em 2021, ou em 2022, e tem sido absolutamente fascinante para mim do ponto de vista criativo. É algo que me tem desafiado bastante, porque eu estou a sair daquilo que estava habituada a fazer, e tem-me trazido muitos processos diferentes daqueles que eu estou habituada a ter no próprio ato de criação. O que eu vos posso dizer é, se tiverem a oportunidade, procurem a companhia e na Associação Cultural Inadaptada, portanto IFA Inadaptada, procurem
e vão ver o tipo de trabalho que é feito. Aconselho vivamente. E obrigada mesmo por esta oportunidade e por me acolherem tão bem. Não sendo eu, não é? Uma pessoa com formação na área de dança, do ponto de vista não é, académico, mas realmente é possível reinventarmos mesmo nos nossos processos criativos. Fora isto, Sidney, eu também já escrevi coisas muito diferentes. Há 2 anos atrás eu também ajudei a escrever o guião para uma novela, que foi parte de um projeto. Já escrevi para curtas-metragens e também já escrevi partes de guiões para jogos, não é? Também são uma coisa completamente diferente. Portanto, tipicamente eu gosto de experimentar até me parecer que algo faz sentido ou não faz, né? Gosto de fazer coisas muito diferentes e acho que isso é necessário, exatamente para sair não é, deste percurso autofágico que todos os autores, após um certo tempo de criação, acabam por fazer, que é repetir as mesmas fórmulas. E o facto de, no meu caso, não é? Falo apenas por mim, experimentar coisas diferentes ajuda-me a não cair nessas fórmulas e a deixar-me encantar pelas possibilidades de inovação, de recriar coisas e de abrir-me para outros diálogos, para outras vertentes criativas. Que maravilha, Sara! Olha só, a gente conhecendo esse outro lado da Sara, atriz, escreve para teatro, escreve novela, escreve curta-metragem, que legal! A Sim, vida é isso, né? Essas experimentações é que vai fazendo que a gente faz com que a gente aprenda, né? Aprenda melhor e sim, se descubra, se conheça melhor, né, Sara? sem dúvida. Tudo é um processo de autodescoberta. Ah, e toda essa experiência já te passou pela cabeça a ideia de escrever roteirizar um longa-metragem? Ou é uma coisa muito distante para você? Não, por acaso está nos meus planos quando tiver tempo, quando terminar esta parte mais intensiva da programação informática, porque é algo que exige muito tempo e dedicação. Eu gostava mesmo de escrever algo para cinema, por exemplo, ou para uma série, algo diferente. Também é necessária formação para isto, nunca é demais salientar que não nos pomos a fazer assim as coisas ao acaso, não é? Há estruturas, há ritmos, há formas de fazer e para isso é mesmo necessária formação. Eu sensibilizo sempre toda a gente para isso, não é? É mesmo necessário ter formação, porque experimentar é bom, mas também saber fazer é importante, porque aí estamos a trabalhar num coletivo. Não estamos a trabalhar só para colocar o nosso nome cá fora e publica-se o livro de qualquer maneira. Não, não pode ser. Num filme ou num produto que tenha orçamento, essa orçamentação tem de ser decidida e logo o trabalho que apresentamos tem de ser convincente e bom o suficiente para ser aprovado pelos investidores. Então também há aqui uma vertente de negócio que talvez não seja tanto do agrado de alguns colegas meus que escrevem, não é? Mas que às vezes também é necessário assumir e perceber que não estamos a escrever só para nós estamos a escrever para um público. O que não quer dizer, e não é a mesma coisa que dizer, que se deva fazer tudo para agradar ao público. São duas coisas muito diferentes. É isso mesmo, que maravilha, Sara. E Sara, a gente já falou aqui de toda sua produção ficcional, né? Poesia, teatro, novela. Para você tem um lado também de produção não ficcional, de não ficção. O que o É verdade. leitor que vai entrar em contato com a sua produção, com as suas obras de não ficção vai encontrar? O que você traz para a gente na área de não ficção? Então, na área de não ficção são sobretudo 3 áreas distintas, digamos assim. Há uma área que me interessa muito, é uma área que é de liderança. Eu tenho alguma formação nessa área também a nível superior e é algo que eu observo muitas vezes também fui colocada por circunstâncias da vida na liderança de projetos, por convite, porque acontece, não sei explicar, e com a minha experiência, com a experiência que eu já tenho, e também com aquilo que aprendi academicamente, consegui construir
uma forma, não quer dizer que seja uma fórmula, mas uma forma de entender a liderança. Eu gosto muito da antiguidade clássica, identifico-me bastante na área de teoria literária, também é uma área que eu aprecio mais, não é? Porque a teoria de literatura junta às áreas de filosofia e literatura, digamos assim, e na área da filosofia eu tendo a focar mais na antiguidade. É algo que me agrada mais a nível de pensamento. E se olharmos para as coisas que acontecem hoje e se consultarmos, não como um guia, mas se olharmos para aquilo que se produziu na antiguidade, há muitas situações que nós vamos encontrar e que não são as mesmas, mas têm a mesma base. Claro que o ser humano mudou, a nossa tecnologia mudou completamente a face do nosso cotidiano, mas há alguns conflitos que se mantêm. Então eu escrevi um livro que era sobre isso. Eu fui buscar vários excertos e construí uma espécie de manual, mas nada na verdade é meu. Na verdade, eu fui retirar pensamentos e demonstrei a aplicação prática desses pensamentos, ou a possível aplicação prática num contexto laboral de hoje em dia, digamos assim. Portanto, eu agora estou a preparar outro livro, esse vai levar algum tempo. Eu vou partir de um conto que se chama Os 5 Conselhos Sábios. É um conto tradicional, é um conto de fadas. E vou aplicar esses 5 conselhos sábios à liderança nas organizações. Vai ser muito interessante. Depois, este é o primeiro tema. O segundo tema de não ficção é, portanto, a área de informática, sobretudo a área da algoritmia. Como eu disse, dentro em breve vai ser lançado um livro que eu estou a terminar de escrever. Espero que dia 23, que é o dia da minha apresentação, já esteja tudo terminado, mas mesmo que não esteja, se não for dia 23, é passado alguns dias. E aqui, o que me agrada é uma forma de olharmos para o mundo que nos permite tomar melhores decisões. Porque nós vamos saber o que está por trás daquilo que nos propõem no dia-a-dia. Cada vez que nos levantamos, cada vez que saímos de casa ou interagimos com outras pessoas, há propostas que nos estão a ser feitas. Através das redes sociais, através dos computadores, através do próprio diálogo entre as pessoas. A algoritmia não é só uma forma de resolvermos problemas, é uma forma de olharmos para os problemas e de até percebermos que se calhar não são problemas, são propostas que nos são feitas. E mediante essas propostas nós temos algumas decisões e estando conscientes das possibilidades e consequências dessas decisões, é bem mais fácil conseguirmos lidar com as nossas decisões. Esta é a segunda área. A terceira área, que é fora, ou que aparentemente é fora, mas para quem me conhece bem não é nada fora daquilo que eu costumo fazer, tem a ver com sistemas de crenças. O que é que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar, sobretudo, a parte do paganismo, que é uma parte que me diz muito, tem a ver também com as minhas crenças pessoais. Então, por exemplo, eu agora tenho 2 livros que estou a terminar. Um deles é sobre, por exemplo, um conceito. Eu pego num conceito, neste caso acho que foi o conceito que é muito falado, que é um conceito de karma, e outro de reencarnação. Só que eu analiso esses conceitos não do ponto de vista da crença, mas a nível lógico. Ou seja, eu aplico aquilo que se diz a nível filosófico sobre essas crenças, vou recolher as fontes, comparo as fontes e depois faço uma análise lógica. Pronto. E sob o ponto de vista do paganismo, ou seja, um pagão que acredita em reencarnação não é a mesma coisa que um hindu ou do que um jainista ou do que não é, nós hoje achamos que é tudo a mesma coisa, mas não é. E é muito importante distinguirmos, porque a nossa forma de olhar para as coisas faz com que o conceito que tem o mesmo nome tenha significados diferentes. Então, nesses livros eu desmonto essas nuances todas. Portanto, um é sobre o karma, o outro é sobre a reencarnação, tem bastante bibliografia. Eu fui estudar os Vedas e assim várias fontes para poder apresentar digamos,
essa análise, e por isso é que é um livro não de desenvolvimento pessoal ou de autoajuda, mas sim um livro de não ficção, porque ele é apresentado sob uma forma lógica, portanto com exemplos também, e de como é que a pessoa, se quiser, pode explorar mais essa vertente ou não, consoante as suas crenças, aquilo que acredita, mas o que é que são essas crenças? O que é que realmente compõe esses conceitos? Não é? Porque muitas vezes o que acontece, e que muitas vezes também está na origem dos conflitos que nós temos a nível mundial, geralmente pessoal, mas que depois escala, é exatamente isto. Nós dizemos assim, o dia está, sei lá, o céu está azul, e nós todos achamos que ao falarmos em azul estamos a falar da mesma coisa, quando há muitos diferentes tons de azul. E ao não reconhecermos essa individualidade e essa diferença, nós vamos criando um ressentimento entre as pessoas que comunicam, entre as pessoas, entidades, organizações que comunicam entre si, tal como falar de uma liderança não é a mesma coisa para culturas diferentes, nem sequer entre empresas diferentes. Ou falar da diferença entre um líder e um gestor, ou um líder e um chefe, não é? Não é a mesma coisa. Nós achamos que damos assim tudo muito pela rama, não é? É tudo muito generalidade, mas não é. E se não houver este trabalho de discriminar as diferenças e de tentar explicá-las de uma forma simples, acessível a todas as pessoas, às vezes a comunicação acaba por se tornar cada vez mais agressiva, e podem existir conflitos por causa disso. Então eu gosto de fazer esse trabalho e também desmistificar certos conceitos que toda a gente acha que é a mesma coisa, não é? E não é. Portanto, tipicamente eu parto de um conceito e depois vou mostrando quais as diferenças dentro desse conceito. Ou o que é que as pessoas de diferentes culturas, épocas e crenças queriam dizer quando se referiam a este conceito. E isso também acaba por ser, creio eu, esclarecedor para as pessoas que leem essas obras. Que maravilha, Sara, que maravilha te ouvir toda essa sua produção. A gente fica aqui encantado, querendo ler, querendo conhecer mais, querendo conhecer mais a sua palavra. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Sara? Muito bacana, muito legal, maravilhoso. Obrigada. E você ainda com tudo isso ainda estuda programação, né? Como é que começou essa paixão pela programação? Eu vi até numa entrevista sua com a... Por favor, pode falar. Essa paixão pela programação, na verdade, começou porque eu comecei a trabalhar, digamos, com pessoas que estavam nessa área e comecei a sentir muita curiosidade em relação a isto da programação, o que era a programação, como é que se podia fazer, e decidi estudar programação e assim fiz. E tenho estado a estudar já há alguns anos, desde 2019 que eu estudo programação mais formalmente, porque eu de antes também já tinha alguns conhecimentos, mas eram muito básicos, e agora espero completar os meus graus, os meus certificados, aquilo que eu preciso, para depois desenvolver mais trabalho nessa área. É uma forma também de olharmos para as coisas também a partir de outra perspectiva, não é? E para quem gosta de idiomas, não é muito diferente, não é, o sistema de aprender idiomas de aprender uma linguagem de programação. As linguagens de programação, para mim, são equivalentes a idiomas. Não vejo assim grande diferença. Eu tenho de saber as regras, tenho de saber a gramática, não é, da linguagem, e tenho de treinar muito para poder dominar essa linguagem e poder produzir algo assim de interessante. Que maravilha. E também tenho de criar. Sim. Eu vi toda uma entrevista sua com a Adriana Mairink, né, no canal dela, você já falou dessa sua relação com a programação, que é um ambiente que é muito masculino, né? Não se vê uma coisa assim, você aceita muito a mulher fazendo lidando com programação como se fosse uma coisa exclusiva do homem, né? Você contou nessa entrevista que você sentiu muito isso, você sente muito isso ainda, essa coisa, essa versão da mulher numa posição de trabalho com programação? Agora já não tanto, mas quando eu entrei em 2019, sim, bastante.
mas talvez também porque eu apanhei turmas muito avançadas, ou seja, turmas da velha escola, turmas em que as pessoas eram muito mais avançadas na idade, eram muito mais avançadas na programação, e eu apareci lá e não sabia nada. Nada, era zero, era bola, mas estive à altura do desafio. Mas sim, há uma cultura, sim, há uma cultura masculina, sim, ainda existe, mas eu penso que agora, e felizmente, tem havido uma grande sensibilização para a presença das mulheres na área tecnológica. Há muito trabalho que tem vindo a ser feito. Eu aqui em Portugal tenho notado muito que existe essa tendência. Mas por exemplo, quando às vezes intervenho em alguma situação, sinto que ainda existe aquela estranheza. Será que é mesmo assim? E aquela dúvida. Ela está a dizer isto, mas será que isto é mesmo assim? Depois a tendência é logo perguntar a uma outra pessoa, né? Geralmente a um homem. Olha, então, mas ela disse que é assim, é isso? Mas não é? Ainda existe. Mas lá está, isto também são reflexos, não é? Há toda uma educação que nos foi dada, há todo um contexto. Não é fácil, não é fácil para quem está a iniciar, mas à medida que vamos persistindo neste mundo, torna-se mais fácil, porque depois também o nosso trabalho, o nosso conhecimento começa a falar um pouco por si. Também deixo aqui um beijinho a todos os da turma do EFA 57, onde eu estou integrada neste momento. Um beijinho, colegas, tudo bom. E espero que continuemos a aprender muito juntos. Mas sim, existe ainda um bocadinho essa discriminação, eu penso que sim. E mesmo a nível de trabalho, por exemplo, quando temos mesmo de trabalhar a nível físico, não é? Cabos, torres, não é? A parte mesmo do hardware, da intervenção sobre o hardware, e sobre servidores e tudo isso, há sempre aquela tendência, isso é muito pesado, ou, não, eu faço mesmo questão, é preciso rastejar para ir, sei lá, colocar um cabo, eu vou rastejar para ir colocar um cabo, é preciso ir buscar ferramentas para colocar os cabos, então vamos buscar ferramentas para colocar devidamente os cabos, não é? Com os apertadores dos cabos e aquilo que for necessário. Não tenho qualquer problema em me agachar, não é? Em fazer o trabalho físico, mesmo para deixar bem claro que sim, eu sou uma mulher, ok, pode haver coisas em que eu tenho mais dificuldade em pegar, mas não vou deixar de fazer o meu trabalho só porque sou uma mulher e estou à espera que venha algum homem grande, não é? Salvar-me ou colocar o cabo por mim ou qualquer coisa assim, como se eu não é? Se eu não conseguisse saber qual é o local certo para colocar o cabo de rede ou qualquer coisa do género, não é? Mas pronto, eu penso que isto também depende da nossa persistência nas áreas. A programação é uma área bastante complexa, é uma área que exige muita dedicação, e o que muitas vezes acontece é que a mulher também, por ter uma carga mais pesada a nível familiar, a nível de cuidados, a nível de várias vertentes da vida, acaba por desistir. Claro que ao desistir, a sua presença na programação, não é? E a sua credibilidade acaba por também não ser reforçada, como é óbvio. E isso faz com que esses preconceitos acabem por persistir também, de uma certa forma. Sim, sim, esse preconceito. E se a gente for olhar a história, o papel da mulher na tecnologia é fantástico. Isso não foi mais porque os homens calaram, né? Por exemplo, tem a história das cientistas americanas que foram importantíssimos, por exemplo, no processo de desenvolvimento da NASA, de exploração espacial, cientistas americanas, né? Foram importantíssimos, né? Exatamente, basta dizer que, digamos que uma das pioneiras, não é, nesta área da algoritmia foi a Ada Lovelace, por exemplo, não é? E o nome dela também está sempre assim um bocadinho, não é? Escondido e não se fala muito do contributo dela, que foi absolutamente fundamental, não é? Para as bases que nós temos hoje em dia, a nível da algoritmia e de todo o processo de aprendizagem, não é? Por parte das máquinas, por exemplo. Mas isso, eu vejo isso exatamente como vejo
o apagamento das memórias das mulheres escritoras. Não, para mim não existe diferença. Ou seja, a programação é quase como um outro tipo de literatura que está a ser feito, que está a ser escrito, só que é uma comunicação que nós temos com as máquinas. Mas, na verdade, cada programador pode ter, estou a falar de programadores, não de codificadores, são coisas diferentes, cada programador pode ter a sua assinatura. E eu não vejo diferença entre isso e um autor. Para mim não há muita diferença. Não é? Eu crio um programa, ele vai ser utilizado por uma entidade, por uma empresa, por uma organização, mas há formas de fazer as coisas que depois de muito tempo a programar são próprias daquela programadora ou daquele programador. E essa assinatura vai com ele ou com ela para onde quer que vá, seja qual for a organização ou a entidade para a qual trabalha ou para a qual presta serviço. Então, em que é que isso é muito diferente de um livro, de um artigo de blog? Que separação idiota é esta que nós criámos, não é? Entre as áreas científicas, áreas artísticas e áreas literárias ou de letras. Não há, na verdade, e o que esta conjuntura nos vem cada vez mais demonstrar é que essas separações que nós criamos artificialmente só servem para dividir ainda mais as pessoas, porque vão confinar as pessoas a um determinado percurso que supostamente deverá ser o mesmo durante toda a vida, e nós hoje sabemos que isso não é nada assim, que as pessoas mudam de área, mudam de emprego, mudam de projetos de vida várias vezes, e está tudo bem. Podem até mudar de género, digamos assim, ou de identidade de género. Isso Não mesmo. há... É um processo autoral. Tudo isto é um processo autoral. Como eu vejo, é um processo autoral. Nós somos autores da nossa própria vida. Então, a forma como decidimos exprimir-nos é uma escolha nossa. Mas também, desde que haja também esse reconhecimento de que cada um tem direito a esse processo autoral. Sim. Só para não passar batido, eu falei das cientistas que são ligadas à NASA lá, que elas sofreram, além da misoginia, né, também sofreram com racismo, porque eram negras. Você imagina, então, o que elas sofreram, essas cientistas. Pena que eu não lembro o nome delas agora, mas elas foram importantíssimas no desenvolvimento tecnológico da NASA, para a exploração espacial, tiveram suas histórias apagadas, né? Esses cientistas americanos negros, uma história incrível. Sara, o meu tio, tem uma mensagem aqui do meu tio Vilmar aqui. Tem um boa noite, sobrinho. Obrigado, tio, obrigado por estar aqui na live. Bom, Sara, vou dar uns recadinhos. Oi? Obrigada. Sim. Eu vou dar um recadinho aqui rápido aqui e a gente já está chegando para a reta pela nossa live. Ainda tem uma pergunta para você, tá bom? Okay. Eu quero avisar que na próxima semana temos mais um Essas Mulheres. Eu vou receber aqui a ilustradora Ana Elizabeth, uma ilustradora super talentosa, carioca, lá do Rio de Janeiro, tem um trabalho fantástico, sucesso nacional grande. A Ana Elizabeth, que também agora está no curso de ilustração, é uma profissional brilhante, das mais competentes da sua área. Então, não percam a próxima live com a Ana Elizabeth Cruz, ilustradora lá do Rio de Janeiro. Vai ser uma live maravilhosa. Na próxima terça-feira, dia 9 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, viu? E quero avisar também para todo mundo acompanhar lá. Eu sempre convido lá para todo mundo lá acessar lá no site da editora Voz de Mulher, www.editoravozmulher.com.br. Tem lá o link para acessar os 3 e-books do nosso projeto Lê Faz Crescer, projeto em parceria meu com a editora Voz de Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura, também escritora. São 3 e-books que foram publicados no meu blog, o blog Tabacaria, numa sessão chamada Lê Faz Crescer, na qual eu convidava pessoas para escreverem sobre suas experiências como leitores. A gente conseguiu reunir vários desses textos que foram publicados no meu blog, e a Thelma fez um trabalho de edição, está lá de graça, lá para quem quiser acessar no site da editora Voz de Mulher. Tá lindo, são 3 e-books maravilhosos, vale a pena ler, levar para a escola. Já foi levado até para a universidade, a universidade me deixou muito feliz. Então acesse lá, vão adorar conhecer esse trabalho, tenho certeza, do Lê Faz Crescer, esses 3 e-books, viu?
E acompanha essas editoras que têm um trabalho muito legal com mulheres à frente, como a Tema Aventura, a editora Voz Mulher, como tem a editora Fêmeas com a Sandra Regina, a Luísa Novaes com a Litera Books, a Vânia Claros com a Sara Vaz, editora, a Adriana Mairim com a Infinita, tem um trabalho maravilhoso. Enfim, mulheres têm um trabalho maravilhoso aí. E aprecia as mulheres que escrevem, que é muito importante, viu? Os coletivos de mulheres é muito importante. Como eu sempre digo, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra. Então é importante ler mulheres, viu? Muito importante para a gente entender por que a gente briga tanto pelo feminismo, a importância do feminismo, viu? Importante. Importante entender o que uma mulher escreve, entender o que se passa, por que a sociedade é tão dolorosa com as mulheres, tão doída, parece tanta coisa ruim. E acaba prejudicando a gente mesmo, como ser humano. Essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram, viu? Tem sempre público que assiste essa live depois, viu? Tem um público que sempre assiste depois, viu, Sara? É muito legal, que sempre assiste depois, sempre Sim, eu também vou partilhar comenta, é muito bastante, bacana. não é? Eu mencionei Muito aqui bacana. várias pessoas e vários grupos. E se você quiser, Sara, eu posso te mandar um link para você. Você pode baixar essa live no seu feed, viu? Ok, fica combinado. Eu mando para você. Você vai receber lá um link lá no privado do Instagram lá. Você vai receber um link lá para você clicar, analisar, você aprova e automaticamente essa live fica no seu feed já, viu? Aparece lá. E também vai para o YouTube, viu? Lá no nosso canal Blog Tabacaria Essas Mulheres. Na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, já vai estar disponível lá no YouTube. Convidamos lá no canal. As lives estão sendo feitas aqui. Eu sempre salvo lá no YouTube, está muito legal lá. Acompanhe. Em breve eu vou começar a fazer live pelo YouTube, viu? O Instagram está me decepcionar muito, então tem que passar pelo YouTube mesmo. Mas, por enquanto está lá, e acompanhe lá, inscreva-se no canal, curta, divulga os vídeos, está muito bacana que está lá. E vai ter mais coisa por lá também, viu? Então é isso, não deixe de acompanhar a gente, viu? Sara, então vamos. O doutor Jorge aqui escreveu: Mulheres sempre. É isso aí, assina embaixo, doutor Jorge, é isso mesmo. Isso mesmo. Sara, eu estou seguindo para o final da nossa live. Eu quero fazer uma pergunta que eu faço sempre no final da live para todas as minhas convidadas, viu? Até chamo isso do quadro Batom no Espelho. O que é isso? O que consiste? Eu quero que você, Sara, se imagine agora diante de um espelho enorme, viu? Sim. Escolha um batom da cor que você quiser, viu? Uhum. E deixe uma mensagem nesse espelho. O que você quiser, um poema, um protesto, uma crítica, ou pode até criticar aqui o apresentador, fica à vontade, viu? Desde que você quiser escrito nesse espelho fictício aí pra gente. Muito bem. Então, a minha mensagem será: ser feliz é ser luz de ser mulher. Que maravilha, espetacular. Adorei, Sara. Adorei muito, Sara. Obrigado, viu, Sara? Sara, a gente está chegando no final da nossa live. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a nossa live assistindo, para quem vai assistir depois, viu? Obrigado. Sigam a Sara, acompanhem o trabalho da Sara, compre se puder os livros da Sara. Vocês viram que mulher fantástica é a Sara, um trabalho tão maravilhoso, tão profícuo, viu? Tão enriquecedor que é a Sara, como a gente pode aqui ouvindo a Sara durante esse tempo todo, viu? Então, sigo a Sara. E quem está me conhecendo hoje, se quiser me seguir, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui nas redes sociais fazendo companhia, viu? Vou adorar. Sara, quero agradecer a sua presença. Adorei a live, eu amei. Aprendi muito com você, viu? Tenha certeza que você E eu também tem um aprendi amigo. muito. Obrigado. Tenha certeza que você tem um amigo aqui, pode contar comigo para qualquer coisa, para divulgar seu trabalho, para fazer live, o que você quiser, você tem um amigo aqui, viu, Sara? Obrigado por tudo. Muito Adorei a obrigada, live, viu? Sidney. Brinde a você. Obrigada. Obrigada. Espero que todos tenham gostado. E até breve. Obrigada por me terem recebido tão bem. E por me teres recebido tão bem, Sidney. Obrigado, Sara. Um brinde a você, um brinde à Primavera das Neves, nossa homenagem do dia, a portuguesa Primavera das Neves.
Um brinde a todas as mulheres e a todo mundo que sonha e luta pelo mundo mais justo, viu? É isso, Sara, obrigado, amei a live, um beijo, beijinhos, como você fala, bem-aja, como vocês falam em Portugal, uma expressão que eu adoro Bem-aja, muito. sim. Bem-aja, adoro essa expressão. E você conhece o Brasil, Sara? Só um pouco de Recife, Porto de Galinhas, só por aí, mas muito pouco mesmo. E já foi há muito tempo. Ah, bom, esteja convidada para voltar sempre, viu? Será bem Obrigada. recebida por aqui, viu, Sara? Obrigada. É isso. E um dia, quem sabe, eu vou a Portugal, aí a gente conversa também, se conhece também, quem sabe? Claro que sim, sem dúvida. Obrigada. Ah, obrigado, Sara. Então é isso, adorei a conversa. Até a próxima semana com mais uma Live Essas Mulheres. Na próxima semana, recebendo a ilustradora Ana Elizabeth Cruz, uma conversa super maravilhosa, viu? Até mais, até a próxima semana. Obrigado, Sara, mais uma vez. Um beijo para todo mundo, beijinhos. É isso, até mais. Obrigado a todo mundo, viu? Um beijo, tchau.